Olá, meu nome é Renata Nakano, eu sou idealizadora e diretora-geral do Clube de Leitura Quindim. Hoje eu vim aqui trazer para vocês uma lista de livros de monstros, esses seres que fascinam todos nós, adultos, crianças. E se você tem receio de ler livros de monstros com seu filho, principalmente se seu filho é uma criança pequena, confere esse outro vídeo aqui que eu estou passando o link, que a gente fala um pouquinho sobre isso. É bem legal. Bem, mas agora vamos ao que interessa. Vamos para a nossa lista de livros. O primeiro que eu tenho aqui é este que a gente adora. Todos esses já foram mandados pelo Clube Quindim. Se eu abrir esta porta agora, do Alexandre Rampazzo, pela editora SESI. Esse é um livro que vem nesse formato sanfonado. E ele vai brincando com o próprio objeto, né? Então ele vai brincando com essa expectativa que desperta medo, né? Se eu abrir esta porta agora, um monstro terrível pode estar me esperando do outro lado. Se eu abrir esta porta agora, ele pode querer sair, puxar meu pé e me pegar. Se eu abrir esta porta agora, ele pode querer me devorar. E assim vai. E aí vai mostrando vários personagens, vários monstros, né? Lobo, saci, bruxas. E vai brincando com esse sentimento, né? Ele cria uma expectativa, essa expectativa desperta o medo. E aí depois ele traz o personagem. Tudo isso brincando com essa questão do objeto sanfonado, né? E o interessante é que quando a gente termina de ler o livro e continua lendo o livro, né? Você termina o livro e continua do outro lado do livro sanfonado. Se eu abrir esta porta agora, um amigo adorável pode estar me esperando do outro lado. Então ele faz o contrário. Primeiro ele cria a expectativa e o medo e depois ele desmistifica esse medo. Se eu abrir esta porta agora, poderei sair e pegar o pé dele de surpresa para brincar de pega-pega. Então você está na perspectiva agora do que seria esse monstro. E esse monstro que vai sendo desconstruído num personagem que não é tão assustador assim, que é bem amigável, na verdade, né? Se eu abrir esta porta agora, vou querer abraçar, apertar e dar mordidinhas de felicidade no meu novo amigo. E aí do outro lado a gente tem a criança no quarto, né, com medo de abrir a porta do guarda-roupa. Quem nunca teve esse medo? Até hoje eu não durmo com a porta do guarda-roupa aberta. Normal, tem muitos adultos, né? O próximo livro que a gente separou é O Monstro Azul, que é um livro, foi nosso lançamento exclusivo de janeiro, da Olga de Dios, que é uma artista espanhola muito legal. A gente já mandou vários livros dela pelo clube. E esse é um livro muito bacana, porque você lê, né, Monstro Azul, você já vê um personagem muito fofo, sorridente, divertidíssimo, que não é nada assustador. E quando você começa a ler história, a própria paleta de cores, né, os elementos, eles não são assustadores, são todos muito coloridos, muito suaves, muito fofos. Então é uma obra que fala sobre outras questões que ela usa a metáfora do monstro, mas ela não desperta medo, né? É interessante isso. Então vamos parar de ter medo do medo de monstros, e vamos antes ler a obra para ver se ela realmente vai despertar esse sentimento. Neste caso, ela fala sobre outras questões. Então esse livro ele fala muito sobre essa coisa das crianças quererem ser os melhores em alguma coisa, e aí ele chega num dilema e o personagem só consegue superar essas questões quando eles passam a ouvir os outros, a escutar e a dialogar. Inclusive a própria dedicatória da obra, essa história é dedicada a quem escuta e dialoga todo dia. Então, Monstro Azul, um livro de monstro não tão assustador, mas maravilhoso. Agora a gente vai mostrar um livro que a gente ama aqui no clube, que é do David McKee, Agora Não Bernardo. O David McKee é o mesmo autor do Elmer, o Elefante, que é um livro bastante conhecido no mundo inteiro. E o Agora Não Bernardo é um livro muito, muito, muito interessante, porque ele cutuca e incomoda muito mais os adultos
do que as crianças, né? Então ele brinca com essa questão de poder, né, do adulto com a criança. Oi, pai, disse o Bernardo. Agora não, Bernardo, disse o pai. Oi, mãe, disse o Bernardo. Agora não, Bernardo, diz a mãe. Tem um monstro no jardim e ele vai me devorar, disse o Bernardo. Agora não, Bernardo, disse a mãe. Então ele fala sobre invisibilidade infantil, né, sobre essa coisa. E até que o Bernardo foi para o jardim. Oi, monstro, ele disse para o monstro. O monstro devorou o Bernardo inteirinho, pedacinho por pedacinho. Então o monstro entrou na casa. Uau, fez o monstro por trás da mãe do Bernardo. Agora não, Bernardo, disse a mãe do Bernardo. E aí vai tocando a história, que é muito divertida. O próprio traço, né? Esse monstro, ele pode até parecer assustador, porque ele tem os dentes pontudos e tal, mas é um traço cartoon, né? É um traço que trabalha com humor, porque é uma obra que fala com muita ironia da invisibilidade infantil, dessa questão dos pais não olharem, não darem atenção, às vezes, para a criança, seja por N motivos, sobrecarga, enfim. Isso não é o mérito do livro, mas chega um momento que a criança vira um monstro também, né? No caso, ele brinca com essa metáfora, do monstro devorou o Bernardo, e os pais falam, agora não, Bernardo. É uma obra que pode incomodar muitos pais, porque realmente, quem nunca disse agora não, Bernardo, eu falo todo dia, agora não, Bernardo, é a vida, né? Quando eu li para minha filha, por exemplo, ela até se impressionou, assim, com o monstro. Ele comeu Bernardo, mãe? Comeu, filha, pedacinho por pedacinho. Ela ficou pensando assim. E aí depois teve outro dia que ela veio pedir alguma coisa pro meu marido, pro Daniel, e ele respondeu, agora não, Bernardo. Ela olhou assim. Mas enfim, aí ela vai pegando as camadas do livro conforme ela vai amadurecendo, né? Mas nesse momento que ela achou que o monstro tivesse comido o Bernardo, ela sentiu um medinho assim, foi interessante. A quarta dica de livro de monstros é esse daqui que a gente adora também, da Renata Bueno, da WMF, que é o Monstros Urbanos. Ele é um livro de imagens, significa que é um livro que ele é contado pelas imagens, né? Ele não tem palavras, a não ser nos elementos paratextuais, que são elementos paratextuais. Título do livro, quarta capa, texto de apresentação, ficha catalográfica, essas coisas. A gente gosta muito desse livro. Ele brinca com uma coisa que é muito comum na infância. Eu lembro muito bem, na minha, quando eu olhava para, às vezes, alguma cena, algum elemento e via do meu entorno e via um monstro. E aí, o que a Renata Bueno fez? Ela foi buscando várias fotografias de cenas urbanas, de cenários urbanos, e foi enxergando os monstros que existiam ali e destacando isso por meio do recorte da fotografia, né, e incluindo alguns outros elementos como olho, boca, né. Esse livro, eu acho ele muito interessante e eu acho que ele tem tudo a ver com esse olhar da infância para o mundo, né. Eu acho que é muito comum. A grande maioria de nós deve ter memórias de, às vezes, algum elemento do quarto que você olhava e apagava a luz e aí você via monstro, você tinha medo. E é com isso que ela brinca durante toda a obra. E essa é uma característica que todos nós temos, de olhar para o entorno e muitas vezes enxergar rostos. É um fenômeno que se chama pareidolia. Pareidolia. Tenho certeza que vocês vão adorar brincar disso no entorno, andando pela cidade, enfim, ou próximo da sua casa, seja onde for, e identificando também esses monstros que estão ao nosso redor. Tem muitos pais que têm um pouco de receio de ler livros e imagens, eles ficam um pouco de dúvida sobre como agir. E aí, por conta disso, a gente está pensando em fazer um vídeo sobre como ler livro e imagem. Se você quiser que a gente faça esse vídeo, não deixe de comentar aqui pra gente, para nos incentivar a colocar na frente na nossa lista de temas. E o último livro que eu trouxe para vocês é o Bartolo Burtopelo, que é um livro que a gente adora, que foi publicado por uma editora muito pequenininha, independente, que é Dois no Telhado, que é dos próprios autores, que é o Peter Ossagai e a Suyara Bernardi. Essa é uma obra que fala sobre um monstro muito conhecido por todos nós, o bicho-papão. Ele começa, né,
Assim era uma vez e não era, Bartolo Burtopelo em cima do telhado e o menino sozinho dentro de casa. Papai plantava trigo, mamãe moía farinha, vovô foi passear, vovó lavava roupa no rio. O bicho-papão remexia de cá para lá, o menino cortando pão, a faca ia de lá para cá. O bicho desceu e bateu a porta. Ai de mim que veio me matar. Bartolo Burtopelo, no entanto, falou: deixa o pão picado para mim. O menino deixou o pão picado, pegou o sal e a manteiga. O bicho pediu: deixa o sal e a manteiga para mim. O menino deixou o pão picado, sal e manteiga na panela. O toicinho estava logo ali, então o bicho pediu: deixa o toicinho para mim. E assim vai se desenvolvendo a história. Alguns pais, quando a gente mandou esse livro, ficaram com um pouco de medo dessa história. É muito interessante essa obra, porque ela faz até a gente pensar: será que esse bicho papão realmente é mau? Porque ele vai e faz um monte de comida e oferece para o menino e o menino come a comida. E ele cozinha para o menino, então. Em nenhum momento ele demonstra que vai comer o menino. É o menino que tem medo dele. Então, essa relação que fica aberta na obra é muito interessante. Que fala muito sobre os nossos medos. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham gostado das dicas desses livros. Se vocês tiverem outras indicações, comentem. E lembrando que todos esses livros foram enviados pelo Clube de Leitura Quindim, que é um projeto de impacto social que leva a literatura infantil de qualidade para o Brasil inteiro. Conheça aqui, eu vou deixar o link. Acesse. De repente é uma maneira muito bacana de você ter acesso a uma bibliodiversidade, a obras de diferentes temas, linguagens, e assim fazer da leitura um momento gostoso, de prazer e muito rico aí na sua casa, tá bom? Muito obrigada, até o próximo vídeo e até lá, boas leituras!